Olá, pessoal. Meu nome é Bianca Ferraz e eu sou professora de língua portuguesa do curso Preparação. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, redação. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre redação, eu gostaria de ressaltar que as nossas aulas no curso serão ao vivo, né? Então elas não seguirão esse modelo de aula gravada. Estou fazendo esse vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a nossa proposta, né? Então, por que eu escolhi falar sobre redação nesse vídeo? Bom, porque a redação, ela tem sido nos últimos anos muito cobrada, né, e muito valorizada nos exames, nas provas, nos vestibulares. Então, é essencial que a gente se dedique à produção de texto, à leitura e produção de texto, né? Porque produzir um texto é também ler outros textos e saber aproveitar outros textos, né, outros conhecimentos. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês algumas dicas, algumas informações sobre como produzir um texto, e não qualquer tipo de texto. Vou falar um pouquinho sobre a dissertação, que é o gênero que é mais cobrado nos vestibulares, nos exames, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, a dissertação, né? O que significa dissertar? O que significa essa palavra? Dissertar é falar sobre, né? Mas a dissertação que é pedida nas provas, geralmente é a dissertação argumentativa. Então, além de falar sobre, eu preciso argumentar. E o que é argumentar? É apresentar um embasamento, apresentar dados, elementos que comprovem aquilo que eu estou dizendo. Então, é isso que a gente tem que fazer na dissertação. A dissertação é, então, em certa medida, né, uma conjugação entre estrutura e conteúdo. Então, no nosso curso, a gente vai trabalhar esses dois elementos, esses dois pilares, de maneira conjunta, né? Estrutura e conteúdo têm que estar juntos. Eu não posso só falar, vamos fazer uma introdução, vamos fazer um desenvolvimento, uma argumentação ou uma conclusão, sem pensar no conteúdo, na escolha de ideias, né, na seleção de ideias que eu vou fazer no conteúdo que eu vou apresentar no meu texto. Isso porque não faz sentido eu apresentar uma ideia na introdução, depois abandonar essa ideia e ela não ser retomada nem na argumentação, nem na conclusão, né? Considerando que o texto dissertativo é caracterizado por essa estrutura, né, dessas três partes. Então, é muito importante eu prezar pela coerência do meu texto, pelo meu projeto de texto. O que é projeto de texto? É planejar, né, fazer com que o meu texto tenha uma conexão, um fio unindo a introdução, a argumentação e a conclusão. E a gente vai estudar técnicas, né, maneiras de fazer com que isso aconteça nas nossas produções textuais. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas partes, né, para a gente poder ter uma visão geral e a gente começar a ter algumas ideias de como produzir texto, como produzir uma dissertação, né, com um bom desempenho nessas provas. Bom, o que é a introdução, né? A introdução é aquele momento em que eu vou apresentar o tema para o meu leitor vai descobrir, né, sobre o que o meu texto vai falar, que assunto eu vou abordar, que tema eu vou discutir. E na introdução a gente apresenta a contextualização, né, a gente coloca, então, aquele tema, a gente contextualiza, dá um contexto histórico, discute também, né, apresenta a importância daquele tema. E a gente expõe também uma tese. O que é uma tese? É o posicionamento crítico sobre esse tema. Então, é mais do que dar uma informação, é posicionar-se sobre aquele tema, né? O que você pode falar sobre aquele tema? Qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Claro que a gente fala assim, mas a gente sabe que a dissertação é um gênero impessoal. Então, a gente não vai usar o eu, né? A gente vai sempre falar de uma maneira mais impessoal, mas também vamos estudar isso, tá bom? Depois da introdução, né, em que eu vou ter esse primeiro contato com o tema, em que eu vou ter essa elaboração, essa definição da minha tese, do que eu vou dizer, do que eu vou defender, eu tenho que comprovar aquilo. E como que eu comprovo? Na argumentação. Na argumentação eu posso trazer dados, né? Posso trazer estatísticas, posso trazer exemplos, uma notícia, um caso de grande repercussão, posso trazer citações, né, de filósofos, de sociólogos, citações que se relacionam com o meu tema, com a seleção de ideias que eu fiz, citações que contribuam para aquela seleção que eu julguei pertinente. Não só citações, né, de estudiosos,
posso trazer uma novela, um filme, uma série, posso citar uma música que eu ouço, né? Então, o conhecimento que nos rodeia também pode ser validado na nossa argumentação, desde que a gente saiba torná-lo produtivo. E como fazer isso, você vai aprender ao longo das nossas aulas. Bom, a argumentação, então, ela tem o papel de comprovar aquilo que você está defendendo, comprovar a sua tese. A dissertação é como se você fosse vender uma ideia para o seu leitor. Quando você vai vender alguma coisa, você precisa convencer essa pessoa, né, de que aquele produto, de que aquele serviço tem valor, é de boa qualidade. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa tese. A gente vai provar que ela é bem fundamentada, provar que ela, né, que ela pode ser validada. Como? Através desses recursos, né? De citar, de trazer dados, tudo isso fazendo uma análise crítica dessas informações, né? E essa análise crítica é o que vai trazer esse teor argumentativo para o meu texto, né? Mostrar a relação entre as ideias, mostrar como eu consigo conectar esses elementos em prol da defesa do meu posicionamento, né? Bom, por fim, a gente tem a conclusão. E a conclusão ela pode ser feita, né, em dois modelos, sobretudo. O primeiro, mais tradicional, é o da reafirmação da tese. Então, eu vou trazer, né, os elementos que eu já discuti no meu texto, reafirmando o que eu defendi para falar, viu? Ó, minha tese é legal mesmo, viu? Ela faz sentido, ela pode ser fundamentada. Ou então, um segundo modelo que ficou muito consagrado com o Enem, que é o modelo de proposta de intervenção. Apesar de não ser obrigatório no Enem fazer a conclusão por proposta de intervenção, né, a proposta pode aparecer ao longo do texto, é muito comum que ela apareça na conclusão. E aí, nesse modelo de proposta, a gente vai trazer na conclusão, então, uma tentativa, né, uma ideia para a gente solucionar o problema que foi discutido. Então, eu vou falar quem pode resolver, o que pode ser feito, como isso pode ser colocado em prática, quais os efeitos esperados, né? Mas é muito importante a gente ressaltar que essa proposta de intervenção, ela também precisa ter uma coerência muito grande com o restante do texto, porque eu não posso, né, não é adequado que eu resolva um problema que eu nem citei anteriormente, né? Do mesmo modo que, se eu citei problemas no meu desenvolvimento, espera-se que esses problemas sejam solucionados na proposta de intervenção, né? Então, é muito importante esse projeto de texto que eu falei anteriormente. Bom, hoje, então, a gente viu basicamente essa estrutura, né, da dissertação, como isso funciona, e eu espero encontrar vocês nas nossas próximas aulas no curso, para que a gente possa aprender a utilizar esses recursos, né, a usar o nosso repertório, o nosso conhecimento, para produzir um ótimo texto, uma ótima dissertação, né, e ter um bom desempenho nos exames, nas provas, nos vestibulares. Tudo bem? Até mais. Muito obrigada.